sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja. Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sou o pastor Flávio Henrique, da Igreja Presbiteriana Renovada de Nova Monte Verde. Eu estou me apresentando porque essa mensagem pode chegar a lugares que só Deus quer que chegue. Talvez você não me conheça. Essa mensagem não é apenas para os membros dessa igreja, da igreja local. Essa é uma mensagem de Deus ao seu coração. E durante esses próximos minutos eu quero que você fique comigo, acompanhe comigo essa mensagem que vai edificar a tua vida. O que nós devemos fazer em meio às crises e dificuldades. Deus tem uma palavra ao teu coração. Amém? Prepare aí a sua Bíblia, se você quiser acompanhar comigo. Vai lá na cozinha, pegue já o seu copo com água, se ajeite aí no sofá, se ajeite aí na sua cama, aonde você estiver, e ouça a palavra de Deus ao teu coração. Nós vamos estar lendo no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler aqui alguns versículos desse capítulo 17, e eu quero que depois você pegue a sua Bíblia e leia ele por inteiro. É maravilhoso, tremenda é a palavra do Senhor para a tua vida. Amém? Acompanhe comigo. Versículo 1. Os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam-se no lugar conhecido como Fronteira Sangrenta, que ficava entre Socó e Azeca. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam-se no Vale do Carvalho, em Elá. Se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. Os filisteus ocuparam um lado da montanha, e Israel ocupou um outro lado da montanha, e havia um vale entre eles. Saiu da fileira dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias, da cidade de Gate. Media 2,90 metros de altura. Versículo 10. E disse mais o filisteu: hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro e meçamos força em combate, homem contra homem. Versículo 11. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e temor. Versículo 15. Todavia Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o seu trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Versículo 16. Durante 40 dias os filisteus levantavam a voz de manhã e à tarde. Seus homens tomavam posição de combate. Versículo 22. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente de batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Versículo 23. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu chamado Golias avançou e abradou-se o seu desafio habitual, e Davi ouviu. Versículo 32. Então Davi saiu a Saul e disse: que ninguém deixe o seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá pelejar contra ele. Versículo 42. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto o seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Versículo 50. Deste modo Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e matou. Versículo 2 do capítulo 18. Versículo 2 do capítulo 18. Daquele dia em diante,
Saul manteve Davi consigo e não permitiu que retornasse à casa de seu pai. Amém? Glória a Deus. Depois você esteja lendo este capítulo inteiro. Aí onde você estiver, feche seus olhos. Vamos orar. Papai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, nesse ministério, Papai, digital, um ministério diferente. Por motivos de força maior, estamos com as portas da igreja fechadas, mas não estamos com a boca fechada. Podemos pregar a sua palavra e a sua palavra vai chegar, Papai, aonde o Senhor quer que chegue. Todas as pessoas terão acesso a essa mensagem, pois eu peço que o Senhor, Papai, me use como instrumento seu, como vaso de barro em tuas mãos, que o Senhor faz segundo a tua vontade. Papai, me abençoe grandemente, que eu possa transmitir aos corações dos teus filhos a tua vontade. Papai, em nome do Senhor Jesus, esteja comigo, Papai. Amém e amém. Que Deus esteja contigo também, aonde você está. E esse texto que nós lemos é tremendo, é maravilhoso. Eu fico imaginando da onde extrair uma mensagem de uma história tão conhecida como é a história da luta de Davi e Golias. Meus amados, eu não quero enfatizar aqui na batalha, eu não quero enfatizar aqui nesta luta, eu quero enfatizar aqui como você deve crescer e aproveitar as oportunidades do Senhor em tempos de dificuldade. Aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Crises e dificuldades. Depende da forma que nós vemos essa crise, essa dificuldade. Muitas vezes é a forma que nós vamos agir perante essas crises e dificuldades. Enfrentar essa realidade. Tem pessoas que enfrentam crises e dificuldades com dor. Estou passando por um sofrimento, está difícil, não estou conseguindo. Outras pessoas passam por perdas nessas dificuldades. Começa a se levantar uma crise, começa a se levantar um tempo diferente, as pessoas começam a perder as suas razões, perder os seus bens, perder a sua esperança, porque se levantou uma dificuldade e parece que tudo está acabado. Medos. Nossa, o que eu devo fazer agora com essa crise, com essa dificuldade, com essa luta que eu vou passar? Mas por outro lado, tem pessoas que também aproveitam a oportunidade que a crise dá. Depende da forma que você olha o tamanho do seu inimigo. Você pode aproveitar no tempo de crise e de dificuldade aprendizagem. Aprender com o que a crise te pede. Vamos tirar o exemplo nosso aqui da igreja. Nós não tínhamos sequer um ministério digital, nós não gravávamos nenhum culto. E aí, quando a porta da igreja se fechou, nós se vimos sem o que fazer. E aí fomos correr atrás de aprender novas maneiras de poder continuar pregando a palavra do Senhor. Em meio à crise, nós usamos para aprender. Temos muito que aprender ainda. Mas mesmo depois que as portas da igreja forem abertas e os irmãos estejam sentados aqui, nós vamos continuar com o ministério digital, melhorando e investindo cada dia mais. Nós podemos aproveitar as oportunidades. Quantas pessoas que tinham vontade de vir aqui ao templo da Igreja Presbiteriana Renovada e não poderiam vir por N motivos, e hoje está ouvindo uma palavra do Senhor graças ao ministério digital. Ou seja, oportunidades. E outra coisa que a crise pode trazer é te levar
mais próximo do lugar onde é o desejo de Deus para a sua vida. Muitas vezes a crise te leva mais próximo de onde é o lugar que você deveria estar. Amém? Glória a Deus. Então, essas crises e dificuldades se tornam diferentes da maneira que você olha. Aprenda a olhar a dificuldade, aprenda a olhar a crise com os olhos diferentes. Ensinamento de Deus para a tua vida. Meus amados, nós sabemos que o mundo já passou por inúmeras crises, inúmeras dificuldades. Tivemos aí grandes guerras mundiais, tivemos aí outras pandemias, tivemos aí surtos grandiosos. Aqui no Brasil, nós também já passamos por inúmeras dificuldades, por inúmeras lutas. E eu quero dizer algo para você, que muitas dessas pessoas perderam, saíram por baixo. Muitas dessas pessoas saíram desfalecidas. Por outro lado, muitas dessas pessoas aproveitaram a oportunidade de crescer e sair fortalecidas. Mas o que me chama a atenção e que me faz entender nessa mensagem é que nós temos que ter Deus no nosso coração e saber que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, e pedir de joelhos no chão, de oração, buscando a Ele um direcionamento para nós podermos realizar o melhor e conseguir extrair daquela dificuldade o melhor para a nossa vida. Então, Deus aproveita os momentos difíceis para nos ensinar. Aproveita os momentos difíceis que estamos passando, e naquele momento eu e você crescermos. Crescer no momento de crise. Interessante falar, nós temos alguns exemplos na Bíblia. José do Egito. Quando José estava lá no fundo do poço, quando José estava preso, quando José estava na sua maior dificuldade, foi o momento que ele foi tirado e levado na presença de Faraó e depois se tornar o governador do Egito. Quando você olha a história de José, num determinado ponto, parece que está tudo acabado, está tudo dando errado para José. Mas nós conhecemos a história de José e sabemos que Deus o honrou, porque a palavra do Senhor diz inúmeras vezes que Deus era com ele. Meu amado, que Deus seja contigo, que Deus seja comigo nesse momento de diversidade, porque Deus pode tirar da onde nós estamos e colocar aonde Ele quer que nós estivéssemos. Outro exemplo de dificuldade, Ruth. Ruth era uma estrangeira, uma moabita, que quando casou-se, perdeu seu esposo, estava seguindo ali a sua sogra, como se já não tivesse mais esperança, indo para um lugar diferente, um lugar onde ela talvez seria apontada, sabe? E num determinado momento, quando parece que não tem mais jeito, no meio daquela dificuldade imensa, ela diz assim para sua sogra, fala assim: ei, o Deus da senhora será o meu Deus, o Deus de Israel agora será o meu Deus. Naquele momento a vida de Ruth transforma, e de todos nós sabemos a sua história. Claro que teve batalhas, ela teve que trabalhar, mas Deus naquele momento já tinha preparado para a vida dela uma nova história. No meio da dificuldade, Deus vai preparar para ti uma nova história na tua vida. Amém? Um encontro verdadeiramente com Jesus, um encontro verdadeiramente com Deus. Outra história, que no meio da dificuldade, no meio talvez do desânimo, de que não deu, Jesus aparece e muda momentaneamente aquele momento. A pescaria dos seus discípulos, passaram uma noite toda sem pescar, nada, ali recolhendo as redes vazias, mas sobre a palavra de Jesus, eles fizeram uma das maiores pescarias da história. No momento de maior dificuldade, talvez eles de manhã cedo estavam todos frustrados, todos tristes, mas a palavra do Senhor renovou as forças dele. Meu irmão, eu não sei o que você está passando, eu não sei aonde você está, qual que é a dificuldade, qual que é a luta que você está passando, mas eu posso dizer ao teu coração que o momento que Deus, que Jesus
fazer parte da tua vida, a sua história vai ser transformada. Quando Jesus fazer parte da sua vida, o seu milagre vai acontecer. E não importa se você está passando por uma crise, não importa se o mundo está passando por uma crise, o importante é que Deus de Israel, o Todo-Poderoso, vai estar junto contigo, transformando e mudando e te dando uma nova história. Aleluia! Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E agora eu quero entrar no texto que nós lemos. O texto que nós lemos traz uma dificuldade. Do versículo 1 ao 4, é quando se levanta para uma guerra. Quando o povo filisteu se levanta para guerrear contra Israel. Meu irmão, e nós sabemos que uma guerra não é bom. Não é legal você estar no meio de uma guerra. Já é uma dificuldade tremenda. Mas tem um ditado que nós temos que repreender em nome do Senhor Jesus, que diz que nada está pior, nada já está ruim que possa ficar pior. Nós temos que repreender, o crente não pode pensar dessa forma, sabe? Mas acontece no meio dessa história que já estão levantados ali, os soldados estavam lá, parados para guerrear, quando de repente sai do meio da fileira dos filisteus um gigante. Ou seja, o que era ruim ficou pior, porque era um grande guerreiro. Se você ler entre o versículo 4 e 8, você vai ver as características desse guerreiro. Era um grande guerreiro. Ou seja, o que era ruim tinha ficado pior. Meu irmão, as dificuldades levantam na sua vida. Se você não prestar atenção, ela pode ser maior do que você imagina. Mas você vai entender o contexto dessa história e o que Deus pode fazer na tua vida. Interessante dizer que no versículo 10 e 8, de 10 a 8, o guerreiro chega para eles e diz assim: então Golias bradou às tropas de Israel: por que saíste para guerrear? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolhei entre vós um homem, venha lutar comigo. Olha o que ele faz um desafio. Ele desafia o povo de Israel. Ele está desafiando você. O inimigo levanta e começa a desafiar a sua vida. Sabe, nós notamos aqui, aí ele pega no versículo 10, continua o desafio, quer combater homem contra homem. E no versículo 11, Saul diz assim, toda Israel diz assim, que se encheram de espanto e temor. Ei, interessante dizer que o povo escolhido por Deus teve medo. Nós temos medo, é normal, temos medo, mas Deus está ensinando para você, nessa mensagem, não tenha medo, porque Deus é contigo. Não importa o tamanho da adversidade, não importa o tamanho da crise, não importa o tamanho do inimigo que se levantar contra você, confie no Senhor, porque Ele é contigo. Aleluias. Sabe, aí nós continuamos lendo, aí nós vemos que Davi já era ungido do Senhor. Davi já tinha sido ungido rei de Israel por Samuel. Mas Davi ainda continua apacentando as ovelhas de seu pai. Meu irmão, muitas vezes você fala assim: eu tenho um chamado de Deus para a minha vida, ou eu tenho um propósito de Deus, mas não acontece. E aí você tem que esperar o momento certo. E muitas vezes os grandes guerreiros, muitas vezes as grandes transformações começam no momento de crise. Parecia que Israel estava passando ali por uma luta, um beco sem saída, porque não tinha ninguém que pudesse encarar esse gigante. Mas quem é escolhido de Deus, no momento certo Deus usa, no momento certo Deus chama. E Davi estava esperando esse momento certo. E note que no versículo 16 diz assim: por 40 dias 40 dias o filisteu levantavam de manhã e à tarde ia lá falar assim: e aí, cadê o lutador de Israel? E aí de repente a crise na sua vida está durando 40 dias, 50 dias, 60 dias, todos os dias o inimigo levanta, a crise levanta e fala assim: e aí, cadê o seu Deus? E aí, cadê você que não aparece? Sabe, muitas vezes você está lutando, e o inimigo está se levantando mais e mais com você. 40 dias afrontando,
40 dias. E aí, Deus arruma uma forma que Davi fosse lá, estivesse na linha de frente. Que Davi estivesse na linha de frente. Isso você vai ver no versículo 22. Olha o que diz o versículo 22. O versículo 22 diz que Davi se aproxima e leva. Olha o versículo 22, diz assim: Davi trouxe os suprimentos que havia trazido ao oficial e entrega ao encarregado das bagagens. Correu a linha de frente de batalha. Davi tinha ido ali perguntar sobre os seus irmãos, os mais velhos que estavam lutando. E quando ele chega na frente de batalha, no versículo 23, diz que o grande filisteu se levanta e de novo faz o desafio habitual. Todo dia o inimigo levanta sobre a sua vida e faz o desafio habitual. Mas Davi, como é um chamado do Senhor, Davi que tem um chamado do Senhor, Davi que é um grande homem, opa, peraí, isso chamou a atenção. A Bíblia diz que Davi ouviu. Ei, para você saber entender o chamado de Deus para a tua vida, você tem que estar na linha de frente. Não adianta você ficar se escondendo. Você tem que esperar o seu tempo, sim, mas não adianta você se esconder da sua responsabilidade. Deus chamou para você ser grande na sua presença. Se você ficar se escondendo, jamais vai aparecer a oportunidade da sua vida. Quando esse gigante fala assim, Davi ouve aquilo, e aquilo deve ter tocado no coração de Davi, e fala assim: peraí, como que esse cidadão vem aqui e afronta toda Israel, o exército do Deus vivo? Ei, eu quero dizer para você, como que você está deixando o inimigo afrontar a tua vida, se você é um escolhido do Senhor? Levante-se e toma posse do sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Você tem o direito e você sabe que Deus é contigo. Não deixe o inimigo mais afrontar a tua vida. Levante-se agora, permaneça em pé e vê a oportunidade que Deus está dizendo. Talvez nessa pandemia, nesse momento de crise e dificuldade, é o momento de você pregar o evangelho para aquela pessoa que não conhece a Jesus. De repente, nesse momento de dificuldade, é o momento de você se levantar e orar mais e buscar a mais. De repente, nesse momento de dificuldade, é o momento de você pensar em o que você deve fazer. Davi toma essa atitude quando ele vê. Davi viu a oportunidade porque ele confia em Deus. Mas note, meu irmão, no versículo 28, que quando Davi começa a perguntar ali, a Bíblia diz que ele começa a perguntar para os guerreiros de Israel, e os guerreiros falam o que vai acontecer, quem lutar com aquele gigante. E aí ele começa a mostrar ali um interesse, e aí quem se levanta? O seu irmão. Olha o que diz o versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele. Ei, quando você se levanta, quando você fala assim: opa, agora é a hora, a oportunidade, pessoas próximas a você vão te puxar para baixo. Olha o que diz a palavra, o irmão de Davi, o irmão mais velho dele, talvez alguém que tinha que dar para ele ser como referência. Não, fala assim: ei, o que você quer fazer? Ei, quantas vezes você quer iniciar o seu ministério? Quantas vezes você quer fazer algo diferente e alguém da sua família começa a te puxar para baixo? Dizer talvez que você é incapaz, que você é um petulante, que você não tem ciência para aquilo. Ei, você tem que ouvir, sabe quem, meu irmão e minha irmã? Você tem que ouvir o seu coração, que é um coração ligado ao Senhor. Preste atenção, para você sair fazendo as coisas, não basta você bater no peito e dizer assim: não, eu vou. Você tem que ter um chamado e conhecer a Jesus na sua vida, porque Deus tem que ser contigo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Para você sair aí enfrentando as lutas, a batalha, também não basta você só ter coragem. Você tem que ter comunhão com o Senhor. E quando você tem comunhão com o Senhor, os seus próprios familiares poderão indagar e atrapalhar a sua história. Sabe, outro ponto interessante que Davi me mostra aqui é que Davi, ele pergunta para outras pessoas. Ele não vai tirando as conclusões assim de supetão. Ele pergunta para outras pessoas, e as outras pessoas dão a mesma versão. E aí ele falou: opa, agora dá para mim tomar uma decisão. No versículo 32, Davi vai conversar com Saul. Do versículo 32 a 37, ele tem uma conversa com Saul.
Ou seja, quando ele viu que era oportunidade, quando ele viu que algo estava acontecendo, que ele, por ser escolhido do Senhor, tinha que tomar uma atitude, ele vai lá e conversa com o rei. Preste atenção, ele já começa a sair de lá do campo e já falar com o rei. Deus já começa a mudar a história do escolhido e levar ele aonde ele tem que ser, porque Davi seria o próximo rei de Israel. Deus está avançando as etapas na vida de Davi. Note isso. No versículo 33, se nós lemos o versículo 33, contudo Saul respondeu a Davi: tu não poderás lutar contra esse filisteu, porque não passas de uma criança. Ei, as pessoas vão começar a duvidar de você, mas eu fico indagando aqui, será que Saul estava preocupado realmente com Davi? Ou será que Saul estava preocupado com o seu reinado? Porque quando o filisteu faz a proposta para ele, ele fala assim: lutaremos um contra o outro, o melhor dos filisteus contra o melhor de Israel. Quem vencer, o outro será escravo. Muitas vezes as pessoas não querem que você entre na luta que você vai entrar, ou na mudança, ou na oportunidade que Deus está te dando, porque não é que Ele gosta de você, é porque Ele tem medo de sofrer as consequências. Davi, por ser pequeno, talvez passou essa imagem para Saul, falou assim: nossa, todo Israel na mão deste homenzinho, se ele perdeu, você é escravo. Mas Davi mostra confiança, fala assim: eu já lutei contra urso, contra os leões, porque Deus me livrou da mão desses animais. Ou seja, Davi mostrava confiança. Meu irmão, vão duvidar de você. Vão duvidar de você. Na hora que você se levantar e perceber que é a oportunidade de você talvez almejar aquele ministério, talvez manejar, construir algo, ou inovar algo, porque na hora de dificuldade, no momento de dificuldade, é a hora de aparecer algo diferente para a tua vida. As pessoas vão duvidar de você, pessoas próximas a você, pessoas do seu lado, vão dizer muitas vezes que você não tem capacidade. Mas quando você é um escolhido de Deus, Deus abençoa e te dá toda a sabedoria, e te dá toda a honra e a glória para você poder insistir. Deus te abençoa. Amém? Sabe o que me chama a atenção? No verso 39. No verso 39 é bastante interessante, porque o verso 39 diz assim: Davi prendeu sua espada sobre a túnica e esforçou-se para andar. No verso 39 é quando Davi usa a armadura de Saul. Eu não quero entrar no mérito da questão da luta. O que eu quero dizer para você, meu irmão, que no meio da dificuldade, você não tem que ser quem você não é. Sabe, o que Deus colocou no teu coração é o que você é, porque você é um escolhido do Senhor pelo que você é, não pelos que os outros querem que você seja. Sabe, na hora que Deus coloca no teu coração, fala: opa, agora é a oportunidade de eu fazer a diferença neste lugar. É hora de você ser o que você é. Seja o melhor marido, amém? Seja a melhor esposa, seja o melhor empregado, seja o melhor patrão, seja o melhor motorista. Seja o que você é de melhor. Não queira ser o que você não é. Aleluia. Deus tem um chamado na sua vida para ser o que você é, e você é importante para Deus. Seja o que você seja. Seja você o mais simples dos empregados, dos funcionários, ou o mais importante. Para Deus todos somos iguais, mas Deus quer que você seja o que você é, e seja melhor no que você está sendo. Aleluia. Deus é maravilhoso. Escute isso. A oportunidade na sua vida para você ser melhor no que você é. Davi era pastor, cuidava das ovelhas, e neste momento ele começa a cuidar do povo de Israel. Antes mesmo de ser rei, ele já estava livrando o povo de Israel de um grande mal. Oh Deus poderoso, aleluias. Ele já estava sendo o melhor pastor que ele poderia ser, livrando toda Israel antes mesmo de atingir o seu reinado. Cuide do que você tem de melhor. Deixe manifestar no seu coração o que você tem de melhor. Não precisa ser ninguém diferente de você para fazer a diferença. Deus quer usar você porque Ele conhece o seu coração.
Aleluia. Confiar em Deus. O mundo pode até duvidar de você, mas Deus sabe e conhece a sua capacidade. Não perca a oportunidade. Olha o que diz o verso 42. Diz assim: Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porque ele tinha uma aparência bonita, ele era um jovem, ele era ruivo. No livro de Samuel, se eu não me engano, no capítulo 6, fala aqui, 6 ou 7, que Deus enxerga o seu coração. O mundo vê por fora. Golias olhava Davi por fora. O inimigo olha você por fora. Se Golias soubesse que o coração de Davi era um coração segundo o coração de Deus, jamais ele teria peitado na luta. Não desista do teu chamado, porque Deus conhece o teu coração e sabe da sua capacidade. Davi começa a ver aquele gigante na sua frente caçoando dele. De repente você está vendo a dificuldade de caçoar de você. Dessa dificuldade não imagina o coração que você tem, aleluia. Essa dificuldade não sabe, essa crise não sabe quem você é, que dentro de você habita o Espírito Santo de Deus, que transforma e muda todo o contexto de uma história. Aleluia. Pois os homens só veem o exterior, mas Deus conhece o teu coração. Se nós continuarmos lendo a Bíblia, nós vamos ver que Davi é afrontado do versículo 40 a 47. Ei, meu irmão, a luta não vai ser fácil, a batalha não vai ser fácil. Eu não quero, que nem eu disse no começo, minimizar a luta. Não é essa a mensagem. Mas a luta será grande e vão caçoar de você. Mas do versículo 47 ao 51, Davi vence o filisteu apenas com uma pedrada, sendo o que ele era de melhor. Você vai vencer a sua dificuldade, você vai crescer nessa adversidade, porque você tem que ser o que você é de melhor. Aleluia. Sabe o que você é de melhor? Você é o melhor filho que Deus pode ter. Aleluia. Receba isso, meu irmão. O que você é de melhor? Você é o melhor filho que Deus poderia ter. Não tem ninguém melhor do que você para vencer essa dificuldade. Aleluias. Não tem melhor do que você para vencer essa luta. E nós continuamos a lição no versículo 52. E eu quero chamar a atenção para você por isso. Aleluias. Que quando você prospera, quando você cresce, as pessoas que te rodeiam, as pessoas que estão contigo, os seus familiares, talvez aqueles que disseram que você não tinha capacidade, talvez aqueles que que ofendeu a você, que disse que você não era ninguém, são os primeiros a colher os frutos da sua vitória. Olha o que diz o versículo 52: e os soldados de Israel e Judá se levantaram e bradaram em ordem de guerra, e perseguiram os filisteus durante o vale, e acabaram com tudo. Aquelas pessoas que te ofenderam, aquelas pessoas que não acreditaram no seu chamado, são as primeiras pessoas que vão colher o fruto da tua vitória. Os seus familiares, talvez, que disseram que você não era capaz, é o primeiro a colher o fruto da sua vitória. Aleluia. Deus está te levando mais próximo do que você tem que ser, do seu chamado. Davi era chamado para ser rei, e ele já estava sendo rei naquele momento, quando ele consegue vencer aquela dificuldade, aquele gigante. Todos os seus súditos já começam a colher os frutos. Aleluia. Deus vai te colocar aonde você tem que estar, mesmo sem você ter tomado posse disso.
Davi já estava sendo rei, mesmo sem ter tomado posse do seu reinado. Você está me entendendo? Deus já vai começar a cumprir a promessa da sua vida, mesmo sem você estar onde você deveria estar. Mas as pessoas já vão começar a reconhecer. Glórias a Deus. Crescer na dificuldade, alcançar o propósito de Deus. Aleluias. Para nós encerrarmos, eu quero te perguntar: aonde é que um rei vive? Vive já no castelo? Lá na residência oficial? Capítulo 18, versículo 2. Depois que Davi pegou a cabeça do gigante, levou para Saul, Saul foi perguntar quem ele era, quem era o pai dele. Saul foi se informar melhor. No capítulo 18, versículo 2, diz assim: daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não permitiu que ele retornasse mais à casa de seu pai, lá em Belém. Por quê? Porque Deus já tinha adiantado o propósito de Davi, tirado Davi lá do campo e levado ele lá onde o rei mora. Aleluia. Uma das maiores dificuldades que nós temos aqui, quando levanta-se um gigante, nas maiores dificuldades, quando parece que tudo está perdido, que não tem ninguém para vencer, Deus usa quem Ele quer usar. Deus usa você, um chamado dele, um escolhido. Aleluia. Deus usa um escolhido dele e adianta o propósito. Que essa mensagem fique no seu coração. Deus vai usar esse tempo de crise para adiantar o propósito dele na sua vida, desde que você busque, desde que você esteja na linha de frente, desde que você confie no Senhor e seja quem você é, o melhor no que você faz, sendo o melhor filho que Deus poderia ter. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus possa mudar a tua história, que Ele possa transformar a tua família, que Ele possa cuidar de você. Meus amados, nós já estamos encerrando. Deus colocou no meu coração, aonde você estiver, seja você quem for, quando você tiver a oportunidade, busque ao Senhor, busque a Deus, busque uma oração, busque uma igreja, busque um pastor, busque a Deus na sua vida. Entenda o chamado que Deus tem para ela. Amém? Que Deus abençoe a tua vida grandemente, aonde você estiver. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do nosso amado Espírito Santo esteja com você e toda a sua família. Até a próxima. Pra dizer que tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora.
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam.